Salve, salve, enfermagem! Olá, pessoal! Olha só, nós estamos aqui no Corém, Conselho Regional de Enfermagem, com uma semana incrível que é essa semana de enfermagem que o Corém preparou. Então, já quero começar aqui agradecendo a Tila Viana, conselheira aqui do Corém, e ao Pablo. Eles estão aqui correndo para agilizar tudo, para que essa semana de enfermagem seja uma semana muito produtiva, que traga conteúdos importantes. E nós também temos aí, na Semana da Enfermagem, no dia 16, os melhores do mundo, viu? Então, participem, façam as inscrições de vocês e vamos com tudo para essa Semana da Enfermagem, como todos os anos, né? As entidades tentam preparar o melhor possível aí na Semana da Enfermagem para a gente comemorar, né? Não só a semana, mas o mês da enfermagem. Então, pessoal, eu sou a Josi Jacob, para quem não me conhece, sou conselheira aqui do Corém DF e hoje eu trouxe para essa Semana da Enfermagem um assunto bem legal, né? Que é o cooperativismo. Olha que bacana. Tem muita gente aí trabalhando com cooperativismo, muitos profissionais técnicos de enfermagem que terminam o curso de técnico de enfermagem, muitas vezes não têm oportunidade, pelo primeiro emprego, de já atuar no hospital. E aí, a porta que abre é qual? A primeira porta, assim, né? As cooperativas. E a gente sabe, né, dos problemas que os técnicos, os profissionais de enfermagem de uma forma geral, eles encontram, né, no serviço de cooperativismo. Tem muitas cooperativas? Um monte, né, gente? A gente sabe, tem cooperativa nascendo assim a todo instante, pipocando de cooperativa, muitas vezes com muitas deficiências, com muitos problemas. E o pior de tudo, eu posso dizer, com convicção, com certeza, porque quem me conhece sabe, eu sou também diretora do SINDASH-DF, que é o Sindicato Técnico de Enfermagem, e a gente recebe diversas denúncias diariamente. E a gente percebe, pessoal, que o pessoal, a enfermagem, principalmente os técnicos de enfermagem, eles não entendem ainda, não conhecem ainda a lei, as leis que regem as cooperativas. Então, vamos fazer aqui de uma forma bem dinâmica, eu vou tentar ser mais rápida, mais objetiva e tentar trazer realmente as informações mais importantes, que são as implicações trabalhistas e as implicações éticas nesse mundo do cooperativismo. Vamos começar então? Cooperativismo no trabalho da enfermagem, implicações éticas e trabalhistas. Então, vamos para o primeiro slide. Para primeiro, a gente precisa entender aqui como surgiu o cooperativismo. Eu achei interessante trazer isso aqui, pessoal, porque a gente entenda de verdade qual é o sentido do cooperativismo, né? Então, tudo começou lá em 1844, na cidade de Manchester, no interior da Inglaterra, porque as pessoas ali não conseguiam comprar o básico, né? Iniciou a Revolução Industrial naquela época, e as pessoas não conseguiam comprar o básico, faltava mantimentos, faltava coisas básicas. Então, reuniram-se um grupo, né, de homens e mulheres e resolveram, então, fazer esse grupo para compartilhar os ganhos, né? Vender e conseguir o quê? Um preço melhor, para que todo mundo ali pudesse usufruir da mesma forma. Então, olha só, o sentido do cooperativismo é todo mundo ganhar do mesmo jeito, é todo mundo sair ganhando. Não existe no cooperativismo real, no verdadeiro sentido, um ganha mais e outro ganha menos. Não. Um trabalha mais, outro trabalha menos. Todo mundo ali precisa ganhar igual, todo mundo precisa também usufruir igualmente. Esse é o verdadeiro sentido do cooperativismo. Então, depois, vocês que são curiosos, vocês que estão entrando no mercado de trabalho através de cooperativismo, leiam, estudam sobre o cooperativismo. Josi, mas isso aí é utopia. Eu sei, né, gente? É muito lindo na legislação, o cooperativismo, ele é bonito, sim, mas no meio do percalço, do percurso, a gente tem vários percalços e a gente sabe disso. E eu volto a dizer, um problema grande é a falta de conhecimento desses profissionais que realmente se inserem nesse trabalho de cooperativismo. Então, a imagem aqui diz tudo, né? Cooperativismo é a união de todo mundo, é a união para conseguir o quê? Preços melhores, para conseguir locais melhores. No nosso caso aqui, é uma cooperativa de saúde, e aí muda um pouco. Por quê? Naquela época lá, eles estavam mexendo com insumos, com bens, né, para conseguir preços melhores. No nosso caso, é vida. São pessoas que dependem do nosso serviço. É bem diferente. E talvez isso atrapalhe um pouco a gente conseguir lidar com essas questões, com os detalhes do cooperativismo. Então, o cooperativismo aí, eu costumo dizer, tá? Cooperativismo em grãos, né? Em agro, ele funciona muito bem, porque não tem vida ali dependendo do seu cuidado direto, como a gente da enfermagem. Vamos para o próximo slide aqui?
Olha lá, o principal objetivo do cooperativismo é equilibrar a justiça social com a prosperidade econômica e a sustentabilidade com os resultados financeiros, respeitando os interesses coletivos e as aspirações individuais. Eu tenho minha aspiração individual, estou no mercado pelo cooperativismo, mas eu não posso esquecer que eu tenho ali o coletivo que precisa também ser observado. Mas eu também não posso deixar de lado as minhas necessidades. O cooperativismo é isso que eu disse. O objetivo, gente, é para todo mundo. A gente tem que olhar todo mundo. Então, a gente percebe que no cooperativismo de saúde, não vou dizer todas, porque não são todas, porque tem aquelas cooperativas que trabalham certinho. Né? Tem aquelas cooperativas que realmente pegam o lucro, dividem, ou montam uma sala de estudo para que tenham a educação continuada, né? Que também é um ganho para o profissional. Mas eu sei que tem cooperativa realmente que o presidente anda de carro importado e coitado do profissional lá ganhando R$ 90 no plantão. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso tem que acabar, tá, gente? Isso tem que mudar. Eu coloquei esse artigo aí, que eu achei interessante, a Lei 2.690. Essa Lei 2.690 é uma lei específica, né, para as cooperativas de serviços, no nosso caso, é de serviço, a gente presta serviço para alguém, a gente presta serviço para uma família, para um paciente, né? Então, vamos ler esse artigo 3º, que eu acho bem interessante, e vocês vão começar a observar essa Lei 2.690. A Lei 2.690 precisa estar na mente de vocês. Vocês precisam ler essa lei. Não entendeu? Busca apoio de um advogado, do sindicato, do conselho regional. Vocês precisam, ao se inserir no mercado de trabalho através do cooperativismo, estudar a lei, entender os detalhes da lei. Porque a gente percebe também que tem muita gente que entra no mercado de trabalho pelo cooperativismo e ele acha que ele é funcionário. E aí ele cobra, né? Inclusive lá no sindicato a gente tem muitas cobranças. Oh, eu não recebi meu pagamento. Olha, vocês têm que vir aqui. Olha, vocês têm que fiscalizar. Vocês estão fazendo como se vocês fossem funcionários. Vocês não são funcionários, gente. Vocês são sócios cooperados. Ah, Josi, mas isso não existe na realidade. Pessoal, eu sempre digo, o Ministério Público do Trabalho, o sindicato está aí, vocês precisam realmente buscar ajuda, vocês precisam ir para o Ministério Público do Trabalho, vocês podem fazer as denúncias lá no site do MPT, de forma autônoma, e aí vocês precisam se juntar como um grupo organizado também, mas antes de tudo, vocês precisam, obrigatoriamente, entender da Lei 2.690. Olha só o que diz o artigo 3º, que é sobre o quê? Os princípios e valores do cooperativismo. A cooperativa de trabalho rege pelos seguintes princípios e valores. A adesão voluntária e livre, você não é obrigado a se aderir. É livre, da sua vontade. A adesão é livre. Gestão democrática, por quê? E eu vou falar muito sobre isso. Gestão democrática, nós vamos ver a questão das assembleias. Essa gestão, ela é democrática porque tem que passar as decisões pelo crivo da Assembleia. Isso é democracia? Lógico, porque a Assembleia vai votar. E quem vai votar? Os trabalhadores ali, os profissionais, tá? Os profissionais. Os cooperados, os associados, que são vocês que se associam à cooperativa. Participação econômica dos membros. Vocês têm que ter participação econômica, todo mundo recebe seu plantão. E ainda tem a questão da divisão dos lucros, que eu sei que vocês também, muitas cooperativas não fazem isso, porque às vezes eles alegam que não tem, que não sobram, né? Autonomia e independência. Você é autônomo, você é independente. A gente vai bater muito nessa tecla, porque tem muitas implicações a respeito desse assunto. Educação, formação e informação, formação e educação, que é a educação continuada. As cooperativas precisam também dar orientações, fornecer orientações, fazer cursos com vocês, interesse pela comunidade, preservação dos direitos sociais, do valor social, do trabalho, da livre iniciativa, não precarização do trabalho, que infelizmente a gente percebe que tem cooperativas que precarizam sim esse trabalho, não atendem, eles não seguem, né, todos os princípios e valores ali. Muitas vezes eles burlam alguns documentos, não estou dizendo que são todas, por favor, mas a gente recebe muitas denúncias e quando a gente vai ver realmente tem cooperativas aí muito mascaradas, tá? E para a gente é muito ruim falar isso também. Respeito às decisões de assembleia, observados dispostos nessa lei. Participação na gestão em todos os níveis de acordo, de decisão, de acordo com o previsto em lei e no estatuto. Tá bom, pessoal? Então é isso, ó, importante o artigo 3º, tá, para vocês. São os princípios e os valores que precisam ser seguidos, porque a lei está no artigo 3º da Lei 2.690. Achei importante colocar aqui para vocês esse artigo. Aqui no próximo slide, nós temos aqui a organização, as legislações e a organização
das cooperativas. Olha só, nós temos aqui a Lei 5.764, que é uma lei geral que vai falar sobre todos os ramos de cooperativa. Como vai ser criada a cooperativa, o que precisa, né? Então, basicamente, é uma lei geral. Nós temos a Lei 2.690, que segue ali para 2 ramos, que é o cooperativas que oferecem bens e serviços. No nosso caso aqui, nós estamos nos serviços, né? Então, a Lei 2.690 é a lei que a gente mais precisa estudar. Nós temos o Estatuto Social, as assembleias, a administração e fiscalização. Eu vou tocar muito no assunto durante essa aula aqui, essa palestra, sobre as assembleias. Lá na frente eu vou falar muito sobre a questão das assembleias, porque eu até coloquei aqui, ó, o artigo 2, parágrafo 2º da Lei 2.690, porque ela vem falando sobre o que é autogestão. Olha lá, artigo 2, parágrafo 2º, considera-se autogestão o processo democrático no qual a Assembleia Geral define as diretrizes para o funcionamento e as operações da cooperativa e os sócios decidem sobre a forma de execução dos trabalhos nos termos da lei. Gente, olha que lindo isso. Olha só, grifem aí. Os sócios decidem sobre a forma de execução nos trabalhos. Isso aqui tem tudo. Eu vou esmiuçar isso aqui para vocês. Esse artigo 2º é importante. Quando a lei diz que os sócios, quem são os sócios? Pensou? São vocês, cooperados, né? Vocês decidem sobre a forma de execução, através de quê? De uma autogestão, através de uma Assembleia Geral. Por isso que eu vou falar muito sobre as assembleias, tá? Por que eu estou trazendo isso? Porque a maior dúvida dos profissionais que trabalham com cooperativismo, eles ligam para a gente e falam assim, olha, eu não recebi ainda. Olha, quando vai ser pago o PIS? Eu vou falar muito sobre isso, tá? Nos slides aqui da Assembleia. Porque se eu estou dizendo que a autogestão é um processo democrático, significa que o quê? Que tem mais pessoas decidindo, que não é só a presidência da cooperativa ou os diretores, a direção que vai decidir. A decisão, ela é do grupo, ela é geral, ela é da Assembleia. A Assembleia é soberana, grava isso aí. A gente vai daqui a pouco falar sobre as assembleias, tá? Vamos lá, cooperado, associado. Cooperado, ele tem direito, gente. Tem direito? Lógico, tem direito sim. Principalmente a informação. Vocês têm direito à informação, à educação continuada. Entrou no mercado de trabalho através de uma cooperativa, a cooperativa tem que, no mínimo, fazer um estudo com vocês sobre a lei, trazer informações do que vocês vão fazer, como se comportar como associado dentro de uma cooperativa. E se a cooperativa que você entrou não está fazendo isso, está errado. Vocês têm direito de participação de assembleia, vocês têm direito de trazer pautas para a assembleia, discutir na assembleia. Vocês têm direitos, assim como vocês têm deveres. Vocês podem colocar que eu coloquei deveres. Direitos têm, mas deveres também, porque muita gente pensa o seguinte: ah, não, eu sou sócio, eu sou dono, então eu não tenho dever nenhum, eu faço o que eu quero aqui na cooperativa. Eu vou embora no plantão na hora que eu quero, eu falto o plantão na hora que eu quero. Calma, nós temos deveres também, porque, pensa bem, você não é sócio? Você quer que o seu negócio dê errado? Você faz parte dessa sociedade, então o negócio é seu também. Então você tem que levar com uma certa seriedade, porque você também vai ter o lucro ou você vai ter o prejuízo. Sim. Então, nós temos o contrato, nós temos que seguir. Peguei um plantão de um paciente, marquei, falei que eu vou estar presente, de repente, em cima da hora, ou eu nem aviso, ou eu falto porque eu sou sócio cooperado e ninguém manda em mim. Não, gente, não tem essa mentalidade. A responsabilidade, tá? Também faz parte de um direito do outro que é cooperado. Então, a gente não pode também ser de forma desrespeitosa com os outros sócios. A gente tem que ter o comportamento de respeito, tanto com o paciente, com a família, com a sociedade em que nós estamos ali trabalhando, com os nossos colegas, né? E outra coisa, muita gente não entende e acha que pode fazer o que quiser, ou muita gente não entende e acha que é funcionário. Então, nós temos também esse outro lado. A produção dos atendimentos que vocês vão produzir, né? Os plantões que vocês vão realizar, vocês têm direito de receber ali a insalubridade. Aí a insalubridade a gente vai colocar nos direitos, né? Vocês têm direito à insalubridade, vocês têm direito à periculosidade, um ou outro, né? Se está em situação de perigo, se tá em local insalubre, precisa da insalubridade. Muita gente pergunta assim, eu tenho direito a vale alimentação? Não. Vale alimentação não, a não ser que isso esteja definido na Assembleia.
tá? A Assembleia pode definir o vale alimentação. Na lei não tem esse direito, não. Vocês têm direito à insalubridade, vocês têm direito de receber o plantão de vocês têm direito de receber dentro da produção, o INSS, o desconto lá, a contribuição previdenciária, o seguro-acidente, vocês têm direito, e a participação nos recursos. Vocês têm direito a isso. A vale alimentação, vale transporte, eu tenho esse direito como cooperado de uma cooperativa? Não. Não está na lei do cooperativismo. Vocês podem destrinchar a lei 12.690, que vocês não vão encontrar esses direitos. Mas, se estiver estabelecido na Assembleia, aí sim, a partir do momento que a Assembleia decide, assinou, votou, concordou, está na ata, aí sim é o seu direito. Mas se não tiver, se a ata não discutir sobre isso, não tem como direito. Direito é aquilo que está na lei, viu, pessoal? Ou no estatuto, ou no regimento, tem que ter um documento, ou numa assembleia, na ata de assembleia. Eu não posso sair por aí dizendo que é direito receber um vale alimentação, que é direito receber um vale transporte, que a família tem que me alimentar. Onde está escrito isso? Ah, não tem esse direito, não, a não ser que esteja escrito no estatuto, no regimento ou definido em assembleia. Vamos então para as implicações trabalhistas. Subordinação. Vocês não podem ser funcionários, né? E o que caracteriza isso? O que caracteriza que um cooperado deixou de ser cooperado associado para ser um empregado? Subordinação. Então, nós temos vários exemplos. O enfermeiro que é gestor da cooperativa, muitas vezes ali ele está para coordenar, ele vai exercer o papel de coordenador? Vai, porque isso está na nossa lei do exercício profissional de enfermagem. Ele é o coordenador. Mas ele não pode ter o técnico associado como empregado dele. Então, ó, fulano, se você não vir amanhã pro plantão, eu vou tirar os seus outros plantões. Eu vou te punir por isso. Pode acontecer, porque eu já recebi muita gente falando assim, a gente tem medo de denunciar, porque se a gente denunciar, a gente depois não consegue pegar outros plantões. Isso é um absurdo. Não pode ter subordinação. Eu não posso me sentir empregada do meu coordenador. Não, vocês têm que ter uma harmonia, tem que ter um diálogo, porque ali ninguém é empregado, não. Todo mundo é sócio cooperado. Isso tem que estar na mente de vocês, na mente dos enfermeiros que trabalham também com cooperativismo. Jornada fixa. Gente, jornada fixa, ela não pode acontecer. Só se estiver no regimento interno, e aí, se estiver no regimento interno, estatuto da cooperativa, aí é outra definição. Mas a escala fixa, ela não pode acontecer de livre e espontânea vontade só dos dirigentes das cooperativas. Não pode haver. Porque a escala fixa pode também caracterizar aí uma subordinação. Pode caracterizar um vínculo, na verdade. Pode caracterizar um vínculo trabalhista. E vocês não são empregados. Quem não é empregado não tem vínculo trabalhista. A diarista, por exemplo, ela não tem vínculo trabalhista, ela determina muitas vezes o dia que ela pode atender ali a casa, né? Às vezes ela coloca fixo até para ficar melhor para ela se organizar. Então, se você optar por um plantão fixo para melhor se organizar, aí é outra coisa. Mas a cooperativa não pode dizer, ó, o seu plantão eu fixei aqui, ó. Pam. Não, não de forma alguma. E aí caracteriza um vínculo, tá? E não pode. E aí nós temos o estatuto nós temos a questão do piso salarial. Eita, Leli, o piso salarial para cooperativa, olha, eu vou dizer para vocês aí, viu? Vocês que vão assistir essa palestra, que vocês são dirigentes, né, do ramo do cooperativismo, eu digo a vocês, vocês precisam pagar o piso salarial, porque a própria lei 12.690 coloca lá no artigo 7º que não podem receber, né, os profissionais não poderão receber as retiradas menores do que o piso salarial estabelecido. Nós temos agora um piso salarial estabelecido. E a gente vê a dificuldade que está sendo aí para as cooperativas pagarem o piso salarial. Aí as cooperativas estão jogando essa culpa para os tomadores de serviço. Aí o home care, né, que paga para a cooperativa, mas ele recebe dos convênios, o home care fica jogando a culpa para o convênio. E aí joga a culpa, e o trabalhador aqui na ponta não está recebendo. Isso vai gerar um passivo enorme. Isso vai gerar um passivo, pessoal. E eu estou falando para você que é técnico, que é enfermeiro, por acaso, que não recebeu ainda os seus plantões de acordo com o valor do piso salarial. Vocês precisam se organizar. Olha só o que vocês vão fazer. Vocês precisam entrar no site do Ministério do Trabalho e denunciar, mas é denunciar em massa mesmo. Não é só um, não. Se organizem dentro das cooperativas de vocês, façam um grupo, se organizam para vocês trazerem o maior número de denúncias para o MPT. Nós fizemos uma reunião lá no sindicato, o Corém também fez uma reunião aqui com
com algumas cooperativas, com o CDF, que representa o ramo de cooperativismo aqui, e eles não cumpriram, eles não estão cumprindo. Por que também? Porque o convênio lá em cima, né, não está repassando, mas a gente não tem como cobrar do convênio, a gente não tem como cobrar do home care, a gente tem que cobrar da cooperativa, porque a cooperativa é que faz o pagamento para o profissional. Então, o profissional, ele vai se organizar, vai fazer documentos. Eu quero que vocês se organizem. Façam documentos, pode ser por e-mail, pode ser por escrito, pode ser a próprio punho. Solicitem lá na cooperativa de vocês, através desse documento ou por e-mail, uma assembleia para pautar sobre a questão do piso salarial. Vocês precisam ter essa assembleia, vocês precisam decidir isso na assembleia. Josi, nós já solicitamos e eles nem responderam, e nem vai ter assembleia para isso. Não vai ter. Ah, já teve assembleia esse ano e eles não podem agora fazer essa assembleia. Eu digo a vocês, eles podem fazer uma assembleia extraordinária e eles podem sim começar a pagar o piso salarial, porque senão vai gerar um passivo. Ah, foi feita a assembleia não definiu o pagamento. Vocês concordaram? Vocês assinaram embaixo na assembleia? Se forem assinar, gente, sem concordar, vocês colocam ressalvas. Coloca lá, ressalva. Eu quero que conste em ata isso, isso e isso. Vocês têm a liberdade de colocar um texto para melhor ficar a condição de vocês na ata de assembleia. Porque depois, se eles fizerem assembleia e definirem a assembleia que não vão pagar esse ano, aí vocês estão isentando as cooperativas de qualquer passivo. Ah, fiz uma assembleia aqui na minha cooperativa, né? E o presidente, a direção aqui, o conselho, disse que não tem condições de pagar o piso esse ano. Mas que nós vamos pagar o ano que vem. Tá, vai pagar o ano que vem, cooperados? Vai pagar o ano que vem como? Vai ter passivo? Vai pagar retroativo? Porque se vocês não abordarem isso, vai sair uma ata de assembleia dizendo o seguinte: fizemos uma assembleia, a Assembleia é soberana, e os cooperados concordaram que esse ano, de 2024, não haverá o pagamento conforme o piso salarial, porque nós provamos aqui que nós não temos condições de pagar. Cooperados, vocês concordaram? Se concordaram, ok. Ah, eu não concordo, eu acho o seguinte, a gente até concorda de não receber esse ano, mas o ano que vem nós queremos receber os passivos, os retroativos. E aí vocês precisam colocar isso tudo em ata de assembleia. Ou então, Josi, fizeram uma assembleia, mas disseram que não vão pagar, ficou por isso mesmo. E eu não concordo, eu não participei da assembleia. Façam denúncias, coloquem na justiça. Eu preciso que vocês solicitem por escrito aquelas cooperativas que não fizeram assembleia, ou aquelas que fizeram e que o texto, a ata, não saiu conforme vocês discutiram, porque pode acontecer, sim. Vocês precisam entrar no site do MPT, fazer a denúncia ou trazer para o Corém, para o sindicato, para a gente se reunir e ver como a gente vai resolver. Lá no sindicato, nós ofertamos também o jurídico para estar acompanhando, para ajuizar a ação. É só vocês levarem a documentação, o jurídico está lá para ajuizar a ação sobre o piso salarial. E vocês precisam ajuizar, tá, pessoal? Porque eu estou achando bem complicado eles pagarem de livre e espontânea vontade. Olha só, o poder emana da Assembleia, né? O poder emana do povo que vai participar da Assembleia. Esse artigo 7º aqui da Lei 2.690, eu fiz questão de colocar ele aqui, embora grande, né? Esteja grande, mas ele está muito bom, porque aqui, ó, eu citei aqui em negrito as assembleias, né? Então, vamos ver aqui rapidinho esse artigo, ó. Provisionamento de recursos com base em critérios que devem ser aprovados em Assembleia Geral, para assegurar os direitos previstos nos incisos 1, 3, 4, 5, 5, 6 e 7. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, tá? Só para pincelar aqui para vocês. Olha só, artigo 7º. Qual é o inciso 1? O que está dizendo isso aqui? Que os critérios que devem ser aprovados para assegurar esses o quê? Direitos aqui que estão no artigo 7º. Eu vou ler para vocês o 1. Retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e na ausência não inferior ao salário mínimo. Mas nós temos agora o piso, que é o que eu estava falando agora há pouco. Nós temos uma lei que estabelece o piso. E o que precisa? Estabelecer critérios para quê? Para pagamento do piso aonde? Na Assembleia Geral. Gente, a Assembleia tem que acontecer. Por isso que eu estou falando para vocês. Façam documentos por escrito, entrega lá presencialmente, faça 2 vias, assina. Se não der para ir pessoalmente na cooperativa, na sede, faça por e-mail, solicitando o pagamento, solicitando a realização da assembleia para aquelas cooperativas que não fizeram a assembleia ainda, ok? E se fizeram e determinaram o pagamento e não pagaram, vamos entrar na justiça porque tem que cumprir o que está na assembleia. Olha lá, o inciso 3º, vamos lá para o 3º. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Tudo isso tem que estar no critério e tem que estar aprovado também o quê? Na Assembleia. A lei está dizendo que é um direito seu. Tem que cumprir.
tem que cumprir, tá? Mas os critérios que devem ser discutidos, esses critérios de como eu vou fazer para cumprir isso, de onde, qual é o fundo que a gente vai fazer de reserva para cumprir isso, tem que ser discutido na Assembleia. Não está dizendo que a lei diz uma coisa e a Assembleia pode dizer outra. Não. O que vale é a lei. O provisionamento de recursos, prover o recurso. Porque às vezes a cooperativa fala, igual na questão do piso, para ficar bem claro para vocês. O piso é lei. Tem que ser cumprido? Tem. Estão cumprindo? Não. Por quê? Porque não proveram a verba. E aí eu estou dizendo, precisa fazer uma assembleia para definir isso. Se vai pagar ano que vem? Vai, mas vai pagar com retroativo? Tudo isso tem que ser discutido. Então, isso aqui, a lei está dizendo que precisa prover e colocar critérios. Às vezes eu não consigo pagar o repouso semanal remunerado no domingo. Aqui está dizendo preferencialmente, mas eu consigo colocar isso em outro dia. Eu posso dividir, eu posso parcelar, eu posso determinar valores. Tudo isso é na Assembleia Geral. Provisionamento de recursos, tá? Tem que passar pela Assembleia Geral. Repouso anual remunerado, que é o repouso anual, é como se fosse férias, né? Se eu não me engano, sim. Retirada para o trabalho noturno superior ao diurno. Olha os direitos aí. Lá atrás eu falei, né? Na questão dos direitos, mas eu não tinha tudo isso em mente. Então, voltando aqui, também é um direito de vocês. Olha, retirada para o trabalho noturno superior ao diurno. Então, nós temos aqui o quê? Adicional noturno. Ah, não está pagando. A Assembleia Geral determinou o valor. Aqui está determinando o valor? Não, a lei não está determinando o valor. Então, vamos para a Assembleia, vamos discutir e vamos prover esse recurso. A CLT coloca 20%, de 10, das 22 da noite até as 5 da manhã, não é? Aqui a lei não fala isso. A lei não está falando que tem que ser de 22 às 5, mas a lei está dizendo que na Assembleia Geral vocês vão prover esses recursos. Então a cooperativa vai trazer e vai dizer, olha, eu sei que eu preciso pagar o adicional noturno, mas eu não quero pagar de 22 às 5. Eu quero pagar de 23 às 4. Aí vocês vão, opa, a Assembleia não aprova isso não. Nós queremos receber das 20 até às 6, por exemplo. Estou dando um exemplo. Ah, mas eu não consigo pagar 20%. Então, vamos fazer uma assembleia e vamos prover esse recurso no valor de tanto. Aprovou na assembleia? Está aprovado, tem que cumprir. Ok? Aí depois vem o sexto. Adicional sobre a retirada para as atividades insalubres e perigosas, que é a insalubridade que vocês têm também direito. E o outro é o sétimo, que é seguro de acidente de trabalho, que eu tinha colocado naquele slide lá, a insalubridade e o seguro de trabalho. Ficou faltando o adicional noturno, né? Que eu também já falei do piso, e o repouso anual remunerado. Tudo isso vocês vão definir em assembleia. Por isso que eu coloquei lá, ó, o poder emana da assembleia. Vamos lá para o parágrafo 5º. A cooperativa de trabalho constituída nos termos do inciso 1º do caput do artigo 4º desta lei poderá, em Assembleia Geral Extraordinária, estabelecer carência na fruição dos direitos previstos no inciso 1 e 7. Vamos lá? O inciso 1 e no inciso 7º. Cadê o inciso? É o acidente de seguro de trabalho e as retiradas não inferiores. Então, o que quer dizer isso? A cooperativa de trabalho constituída nos termos do inciso, ela poderá, em Assembleia Geral Extraordinária, estabelecer carência na fruição, que é o período, prazo, como eu falei lá no piso, né? Eu não consigo pagar esse ano, mas a Assembleia Geral aprovou para o ano que vem? É isso, tá? Para não ser bem redundante aqui. Parágrafo 3º. A cooperativa de trabalho, além dos fundos obrigatórios previstos em lei, que são esses aqui, esses incisos, tem que haver um fundo obrigatório. Poderá criar em Assembleia Geral outros fundos, que eu falei também, que é a questão do Vale Transporte, Vale Alimentação. Olha, minha cooperativa tem direito de Vale Alimentação, Vale Transporte. Não, não tem, mas você poderá, através de uma Assembleia Geral, propor essa pauta e criar um fundo para isso. Vamos aqui adiantar? Olha lá, artigo 11º também é muito importante, tá? Eu não coloquei o caput aqui da lei, deixa eu ver se eu acho ele aqui, para ler para vocês, porque o caput também é muito bom, desse artigo aqui, 11º. Vamos ver aqui. Além da realização da Assembleia Geral ordinária e extraordinária para deliberar nos termos dos e sobre os assuntos previstos na Lei 5.764 e no Estatuto Social, a cooperativa de trabalho deverá, olha só, a cooperativa deverá realizar anualmente, no mínimo, mais uma Assembleia Geral Especial para deliberar em outros assuntos específicos no edital de convocação. Então, além daquelas que eles vão realizar, eles têm que realizar mais uma geral especial, tá? Para deliberar sobre assuntos específicos. Que por isso que eu falei para vocês,
Às vezes passou já a Assembleia do ano, mas eles poderão deliberar uma nova Assembleia para tratar de assuntos específicos, por exemplo, do piso salarial, por exemplo, de criação de fundos para Vale Transporte, Vale Alimentação, tá? Isso tem que estar no edital de convocação, sobre gestão de cooperativa, disciplina, direitos e deveres. Pode criar não só para direitos, deveres, disciplinas dos sócios, planejamento, resultado econômico dos projetos e contratos firmados e organização do trabalho. Ou seja, gente, a cooperativa ela é livre para fazer aí as suas assembleias, mas além das assembleias que eles deverão fazer, eles são obrigados a chamar mais uma assembleia no mínimo durante esse ano para tratar sobre deveres, direitos, assuntos específicos que envolvem a organização das cooperativas. Josi, a minha cooperativa aqui não faz assembleia nenhuma, nunca vi assembleia, nem estou sabendo. Gente, vocês têm que ser avisados da assembleia com no mínimo 10 dias de antecedência, só para vocês terem ideia. Isso está na lei. Vocês precisam cobrar. Se vocês não estão sendo avisados das assembleias, vocês precisam cobrar. Como? Cobra por escrito. Manda e-mail. Vai até o presidente, conversa com o presidente da cooperativa, fala assim, olha, tem um cronograma aí já das assembleias? Pega o cronograma, salva na agenda de vocês, fala, olha, nesse dia dessa assembleia aqui eu não vou realizar plantão, porque eu quero estar presente na assembleia para discutir. Vocês poderão também sugerir pautas, tá? E vocês precisam participar das assembleias. Agora nós vamos para as implicações éticas, né? E aí dá um bafafá danado sobre as implicações éticas. Vamos lá. Porque nós sabemos que a enfermagem, ela é uma profissão regulamentada por lei, ou seja, nós temos uma lei que define as nossas atribuições, que define, né, os procedimentos. Então, nós não somos uma profissão autônoma que trabalha, né, da forma que quer. Não é assim. Nós temos os nossos procedimentos, nós temos tudo voltado, lógico, para o paciente, para a vida do paciente e resguardar aquela vida. E isso se torna muito difícil quando a gente vai para o ambiente domiciliar. Nós temos problemas demais e, na realidade, muitos problemas no dia a dia, para atender aquele paciente. Eu coloquei esse texto aqui para vocês entenderem, lógico, né, sobre a ética. O processo de cuidar exige do profissional de enfermagem uma conduta prudente e sensata, a fim de que possa garantir uma assistência segura e livre de qualquer dano. Opa, então nós temos que ter uma responsabilidade com a vida, claro. Agindo dessa forma, o profissional resguardará o princípio de não maleficência, não posso fazer mal para o paciente, porque ele depende de mim. Eu tenho que tratar ele com todo cuidado, com todo zelo, com toda prudência, com todo respeito. Ou seja, eu tenho a responsabilidade de não prejudicar e não impor risco à pessoa que depende do serviço de enfermagem. Isso é muito lindo. Aí, quando a gente vai para a assistência domiciliar, que eu sou cooperativa e que eu tenho também os meus direitos, isso muitas vezes entra em conflito. Sabe? Então, eu vou dar alguns exemplos. Nós temos diversos problemas, principalmente ali, quando eu estou num plantão, né, sozinho, e eu já estou lá terminando o meu plantão, e aí isso dá um bafafá danado. Terminei meu plantão, o colega não chegou para render, né? O colega não chegou para me render. E aí o paciente está em ventilação mecânica, é um paciente que precisa da aspiração ali, todo momento, é um paciente que eu não posso deixar só. Mas eu sou cooperado. Eu sou cooperado, eu tenho meu direito de cumprir meu plantão e ir embora. Aí que vem as implicações éticas, né? Eu vou embora, eu não vou, eu fico, eu ligo para a polícia, eu ligo para o sindicato, eu ligo para a Josi, eu ligo para o Corém, para quem que eu vou, eu ligo para Deus, o que que eu faço? Isso acontece sempre, gente, mas é sempre. Nós temos um parecer aqui no Corém que fala sobre o que é abandono de plantão. Eu, particularmente, não concordo ao ponto de vista trabalhista, né? Mas aí, o que eu vou dizer para vocês? Vocês precisam definir isso no estatuto. Josi, não tem nada falando sobre isso no estatuto. O estatuto ele tem que trazer esses pormenores, esses detalhes do dia a dia. Regimento interno da cooperativa. Então, pessoal, não tem previsão no regimento, no estatuto. Vão para a Assembleia? Tem que ter na Assembleia. Só que a gente não pode esquecer o viés das implicações éticas pelo Código de Ética da nossa profissão. Então, voltando no exemplo, se o paciente ele está debilitado, ele precisa de ventilação mecânica, você vai embora e deixar esse paciente, por mais que você tenha extrapolado seu horário, eu costumo preservar a ideia da vida.
preserve a vida em primeiro lugar. Porque se é um paciente que vai morrer na sua ausência, eu digo para você esperar. Liga, conversa, chama a enfermeira, chama o sindicato para fazer uma ligação ali, para te ajudar, porque muitas vezes a gente ajuda, eu mesma ajudo sempre, ligo. Eu tento tirar o máximo de profissionais que estão presos ali no plantão. Até porque não pode caracterizar, né, insubordinação. Mas olha só que interessante, olha só que conflito. Porque você é sócio, né? O paciente é seu também. Você é sócio, é como se a empresa fosse sua. Por mais que você não se sinta assim, porque eu vejo que os profissionais, principalmente técnicos, eles entram no mercado de trabalho pela cooperativa e ele não se sente sócio. Ele acha assim, esse negócio aqui não é meu não, só vou trabalhar e vou embora. Não, porque o sócio cooperado, ele tem os frutos, os ônus e os bônus, tá? Porque o negócio também é seu. Só que isso não pode virar também uma rotina, de você ficar preso em plantões diversas vezes, porque faltou alguém. A cooperativa precisa organizar, a cooperativa precisa ajudar o cooperado também, o associado. E aí, vocês precisam definir esses detalhes do dia a dia nas assembleias. Colocar tipo de punição para quem marca um plantão e não vai. Isso tudo é votado em assembleia. Isso não pode ser de forma impositiva pela presidência, pela diretoria. Mas vocês podem colocar isso nas assembleias. Agora, o que eu costumo dizer? Se o paciente não é grave, se o paciente não é grave, ele não vai morrer, ele respira em ar ambiente, você está ali mais para acompanhar, né? Ele tem alguma dificuldade e tal, mas nada tão severo. Eu falo mesmo quando me ligam, vão embora, gente, porque o plantão acabou. O plantão acabou, né? E eu acho muito importante vocês discutirem essas questões nas assembleias, para que vocês não venham responder na questão do código de ética aqui do Conselho Regional de Enfermagem. Mas a gente também não pode deixar que o cooperado associado fique preso lá 38 horas, 48 horas dentro de uma residência, muitas vezes sem alimentação, sem local para descansar. Né? Às vezes vocês atendem, principalmente cooperativas atendem aí diversos pacientes, às vezes em vulnerabilidade social, que não tem comida na casa. Aí você vai para um plantão, não leva alimentação e fica preso lá 2, 3 dias. Você tem seus afazeres, você tem filho. Isso é muito ruim. Então, esse é um problema sério que nós temos nos atendimentos domiciliar. Não só para a cooperativa, né? Como o home care também. Aqui eu puxei muito para o lado das cooperativas, mas os home cares, que tem vínculo trabalhista, que é CLT, aí eu falo mesmo, espera 2 horas. Para seletista é uma coisa, tá? Porque seletista tem a lei, tem a CLT, que fala ali que, se eu não me engano, artigo 59. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. Artigo 59 prevê o quê? Que você tem que cumprir ali, em caso de intercorrência, 2 horas ali após o seu plantão. Não existe hora extra de 12 horas. Aí você está dobrando, você está fazendo o quê? 24 horas e a CLT proíbe isso. É proibido, porque você tem que ter o descanso intra-jornada. Não pode haver um trabalhador seletista, mesmo trabalhando com vidas, né, salvando vidas ali dentro da residência, ele não pode ser obrigado de forma impositiva, ainda receber advertência e suspensão. Olha, isso é proibido e isso é causa de justiça, tá? Você que trabalha em home care, vínculo trabalhista dentro de uma residência, o patrão ficar ali te subornando, te dizendo que se você for embora, depois do seu plantão, é abandono de plantão. Eu não concordo com esse parecer que tem aqui, dizendo que é abandono de plantão. Abandono de plantão se meu plantão acabou? Abandono de plantão é se eu sair no início do meu plantão, no meio do meu plantão, antes do plantão acabar. Aí eu estou abandonando o plantão. Eu fiz as minhas 12 horas de plantão. Fiz mais 2 horas de hora extras. O meu colega não chegou? Gente, o home care vai ter que arrumar alguém. Se não tiver, vai a gerente, vai a enfermeira que está lá na base, na central, não sei. Tem que arrumar uma forma de chegar o socorro para esse profissional. Eu fico indignada quando eu recebo mensagens e ligações de profissionais que estão 24 horas dentro de uma residência, muitas vezes não tem nem alimentação. E nós não estamos na época da escravidão, não, gente. Aconteceu uma vez, esporadicamente aconteceu, uma vez só, aí a gente até, né, não, releva, por uma vez só. Agora é sempre. Isso é um absurdo, isso tem que acabar. Isso é uma falta de respeito do home care com os trabalhadores. Tem que ter ali a base de apoio, tem que ter stand-by, arruma profissional para poder suprir aquele que está lá preso na residência. Aí eu falo para o seletista que trabalha em domiciliar, vai embora. Vai embora, porque se o paciente vier a óbito, o home care também vai responder. A enfermeira, o diretor do home care vão responder juntamente. Porque ele avisou, ele falou que ele não podia ficar, ele não tem alimentação, precisa ter o descanso intra-jornada. Então, pessoal, tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Não é porque eu tô ali com a vida que eu vou ficar 48 horas, 3, 4 dias na casa de um paciente. Isso não existe.
Então, esse negócio de receber advertências, suspensão, você que é seletista, trabalha em atendimento domiciliar, procure sim os seus direitos, procure o sindicato, nós vamos notificar, procure o Conselho Regional de Enfermagem também, vamos chamar essas empresas para conversar, vamos notificar para tentar resolver o problema de vocês, para que vocês também não venham responder aqui de forma ética, responder processo por abandono de plantão, certo? E vamos falar um pouco sobre comportamento e comunicação? Por que eu falo sobre isso aqui? Porque às vezes você chega na casa de um paciente, ele quer que você lave a louça, ele quer que você lave o banheiro, ele quer que você cuide do cachorro, nada disso. Vocês não vão fazer nada disso. Eu quero que vocês se imponham, né? E aí nós temos vários tipos de comunicação. Por que eu trouxe essas figuras? A comunicação verbal, você vai conversar, você precisa conversar, não é brigar, você precisa conversar tanto com as cooperativas em assembleias poderão definir também um cronograma aí de reuniões com as famílias, é um exemplo. Olha, cooperativa, eu chego na casa do paciente, eu chego lá e a família quer que eu faça tudo, quer que eu lave louça, né? Gente, a cooperativa precisa fazer reunião com as famílias. Precisa ter um diálogo com isso. Eu falar, ó, ele é profissional de enfermagem, você também. Você que vai lá atender. Eu coloquei ali, vamos colocar a enfermeira técnica arrumadinha, bonitinha, por quê, gente? Não vá pro plantão descabelado. Não vá com jaleco sujo, sabe? Tenha postura, saiba conversar. Você é um profissional de saúde, você é um profissional de enfermagem, se empodere. Se empodere de conhecimento, né? Não precisa brigar com a família, explicar, orientar, porque às vezes a família também não entende. Não sabe a real função do técnico, às vezes, ali dentro da casa dela. Então, é conversar, é falar, olha, eu sou profissional de enfermagem, eu vou cuidar somente da assistência ao paciente. Né? Eu não sou diarista aqui, eu não sou empregado doméstico no sentido de ficar lavando, fazendo serviços domésticos, não. Eu posso até ser considerado pela lei de trabalho doméstico, mas é porque eu estou dentro da residência. Mas a minha atribuição aqui não é ficar lavando louça, nem arrumando a sua casa. Então, vocês precisam conversar. Tenham comunicação, andem bem arrumadinhos. Olha, se comportem, se empoderem. Vocês são profissionais, vocês fizeram um curso de 2 anos, vocês pagam o conselho regional, vocês têm uma responsabilidade sobre a vida daquele paciente. Então, vão ter aí um empoderamento. E também nós temos a escrita, que é a escrita visual, a visão que a família vai ter de você ao chegar na casa dele, tá? Isso é a visão, que é uma conversação, que é a comunicação não verbal, mas ela é visual. Ela é visual. E a escrita são os relatórios, evoluções, anotações. Anotem tudo. Passou uma sonda? Anota. Fez uma medicação? Anota. Tá presa no plantão? Anota. Gente, anotem tudo. Melhorem na escrita. Aprendam a fazer relatórios, aprendam a se defender através da escrita. Deixem tudo anotado. Façam livros de ocorrências, livros de intercorrências, relatórios de tudo o que acontecer dentro da casa do paciente. Isso é respaldo para vocês, isso é organização também no trabalho de vocês. Tá certo? Bom, ficamos esse tempo todo aqui. Espero ter trazido algo de útil para vocês nessa palestra, rapidamente. Tentei pegar os pontos mais importantes para a gente ter aqui uma clareza do que é o serviço de cooperativa. Eu agradeço por vocês terem ficado aqui. Sigam as minhas redes sociais e também a do Corém DF. E olha, trabalhar com cooperativismo, pense bem, tem que ser bom para todo mundo. Não pode ser bom só para a presidência, diretoria, não. Aprendam a exigir os direitos de vocês, aprendam a se comportar, tá certo? E precisando, vocês têm os nossos canais de comunicação, as nossas redes sociais. Eu desejo para vocês tudo de bom, que Deus abençoe a enfermagem desse país e nós estaremos sempre à disposição de vocês. Um beijo.